Olá pessoal, professor Flávio falando como sempre em Espiritismo, doutrina espírita. No último encontro que tivemos com um grupo de estudos nosso, onde eu explicava que o Espiritismo não acredita em milagres, né? Que a doutrina prega que cada um tem que fazer, tem que construir a sua parte, as suas obras, né? Que as coisas não caem do céu prontas, elas não caem de paraquedas no colo da gente prontas, não é? Então, dentro dessa linha de raciocínio, uma companheira me atalhou perguntando, mas então, enfim, não vale a pena rezar para pedir a Deus as coisas, né? Então, é uma pergunta bem capciosa e que tem fundamento, né? A gente pensar esse lado filosófico aí, né? Então, eu gostaria de falar hoje sobre isso, sobre a oração, a sua eficácia, né? E esse assunto a gente vai encontrar de maneira bem completa no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, tá? Inclusive, ali dá todas as informações sobre a importância da oração, sobre como o modo de orar, qual é o modo mais correto, como é que se faz para a nossa oração ter mais eficiência, né? Mais consistência. Então, todo esse tipo de informação técnica aí, a gente encontra lá no capítulo 27 do Evangelho. Mas também no capítulo 25, também se encontra bastante informações. Eu gostaria de usar do capítulo 25, o texto diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará, né? Eu acho que aqui já dá uma luz que responde a essa questão da nossa amiga, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, que aqui estamos falando então, né? É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência, entendeu? Então aqui já dá para ver que para ter valia, para ter força a oração, né, nós temos que ter a participação nossa também, né? Não basta só pedir, tem que também agir. Então, em função do trabalho, né, que está falando aqui no texto, por isso Deus fez do trabalho uma necessidade. Ele disse ao homem: procura e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira serás filho das tuas obras, delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Tá? Então, então respondendo a essa colega nossa ali, né? No fundo, é a lei de trabalho, lei de progresso. Deus nos criou, nos colocou no mundo para a gente fazer essa caminhada evolutiva, né? Saímos lá simples e ignorantes, criados simples e ignorantes, mas para sermos espíritos perfeitos. Esse é o grande objetivo, então, né? Mas para isso nós temos que exercitar as nossas ações. Não basta pedir, tem que também participar, tem que agir, tem que ter uma participação nesse processo, né? Aqui esse texto continua ainda: se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, do trabalho físico, né? Seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, o trabalho intelectual, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal, né? Então, a gente sabe, o ser humano vem nessa caminhada evolutiva, né? Começando lá do zero praticamente, né? Vem passando por todos os segmentos e vem aprendendo, acumulando, crescendo e evoluindo.
Onde se estaciona, onde se para, não tem progresso. Onde fica parado, estacionado, as coisas não andam, não funcionam. Então, a nossa vida tem que ser para frente, crescendo sempre, evoluindo, trabalhando cada vez mais, não é? No capítulo 25 ainda, nós vamos encontrar essas palavras. Existem as leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um de nós, não é? Imagina se cada um quer uma coisinha, hoje está chovendo, então eu gostaria de que não tivesse sol, então vou pedir para Deus parar de chover. O outro vai pedir que não esteja frio, que esteja calor. Então o universo seria uma desgraça, uma coisa incontrolável. Então existem leis, existem regras que têm que ser cumpridas. É sobre isso que nós estamos falando. Mas na vida nem tudo está sujeito à fatalidade. Então, existem as regras gerais, mas existe a nossa participação nesse processo. Se assim fosse, se tudo fosse uma fatalidade, não é? Se assim fosse, o homem não seria um instrumento, o homem seria um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa, não é? Que não é esse o interesse, não é esse o objetivo de Deus a respeito de nós, da sua criação, a humanidade. Ele, inclusive, em outra parte do Evangelho, nós vamos encontrar as frases, Deus está dentro de vós, vós sois deuses. Quer dizer, pensando um pouquinho, analisando, a gente vai entender o processo. Nós somos co-criadores da natureza com Deus. Nós, com as nossas obras, com o nosso trabalho, por mais simples que seja de cada um, a gente vai montando e construindo esse universo que está por aí, né? E vai crescendo, vai tornando o mundo cada vez melhor, por causa da nossa participação também, do nosso aperfeiçoamento, do nosso estudo, da pesquisa, da ciência, e tudo mais que a humanidade aprendeu e coloca em prática até hoje. Então, respondendo de maneira bem simples a questão, né, se vale a pena orar a Deus. Claro que vale a pena, porque isso é uma dos recursos mais ricos que a gente tem, porque quando se reza, é o momento que a gente entra em contato direto com a espiritualidade. Tu está direto com Deus, então não precisa intermediário para rezar. Essa é uma coisa fantástica. Só que não adianta só pedir. Nós temos que agir, pedir e agir, fazer a nossa parte, ter a nossa participação, não é? A vontade, o elemento vontade está presente na nossa vida em todos os momentos também, né? A determinação, todo esse tipo de coisa, nós temos que aprender a usar e botar em prática. Tá bom, minha gente? Que esse tema possa ter sido útil a vocês, e vamos continuar rezando, porque é a possibilidade, o recurso que a gente ainda tem e não custa nada. Tá bom? Fique com Deus, até a próxima.